Bem-vindos à segunda edição de Setup, um podcast sobre dança contemporânea portuguesa. E hoje temos como convidado o coreógrafo e bailarino Miguel Pereira. Olá, Miguel. Olá. Obrigado por ter aceito o convite. Um prazer. E estás connosco aqui neste arranque de nova temporada. Abrindo assim um bocado a questão, estava a dizer coreógrafo e performer. Performer ou bailarino? Performer e bailarino. Pois, a questão dos nomes é todo um tema. Sim. Porque eu acho que, não sei, eu sou bailarino, mas também sou performer e sou muito mais coisas que não estão, se calhar, nessas palavras, mas que é por uma questão de facilitar a identificação, no fundo. Mas para mim, o nomear é sempre fechar uma possibilidade, não é? Certo. Então, eu posso ser muita coisa, mas sim, sou bailarino também e também sou performer. Mas como é que começam estes primeiros passos de dança? Os meus? Sim. Então, os meus primeiros passos de dança, eles já são um bocado públicos, porque eu já os tornei públicos nos meus espetáculos. Certo. Como sabes, o meu trabalho é muito à volta da minha biografia. E eu acho que a semente nasceu em Moçambique, quando eu estava lá a viver, porque eu nasci em Moçambique, sou filho de pessoas que foram para Moçambique, e nasci lá e vivi lá até aos meus 13 anos. E eu estava na escola no ano 1975, no ano da independência de Moçambique, que, portanto, as colónias, quando se tornaram independentes, eu estava lá ainda, já tinha havido o 25 de Abril, em Portugal, um ano antes, e nós na escola estávamos a preparar um número, não era um número, mas ia acontecer um evento final do ano letivo, em que os alunos prepararam qualquer coisa, depois vinham as famílias e as pessoas assistir. E o que aconteceu foi que estávamos a preparar uma dança, na verdade, que era uma dança étnica, uma dança de Moçambique, chamada a Marrabenta. Marrabenta. E acho que se chamava Marrabenta. Isto da memória, depois também a pessoa já se vai confundindo, mas acho que essa dança se chamava Marrabenta. Aliás, era uma dança muito usada pelos colonos em ambientes sociais, em festas. A minha mãe dançava a Marrabenta, a minha família toda dançava a Marrabenta. E nós estávamos a preparar esta dança e, de repente, esta dança ia ser apresentada no final do ano letivo, e é uma dança que, normalmente, estas danças são danças também cantadas. Ou seja, as pessoas dançam e cantam ao mesmo tempo. E eu fiz esta dança, então lembro, até descrevi a cena, que eu estava em tronco nu, eu tinha 11 anos, portanto, estava com uma capulana, que é aquele tecido africano, e éramos vários. Portanto, eu acho que, do que me lembro, acho que era a turma, porque nessa altura ainda separavam, creio, já não tenho a certeza, mas acho que eram os rapazes. Das raparigas, não é? Das raparigas, ainda havia essas separações. E nós fizemos essa dança, e eu lembro-me que, pronto, que estava super nervoso, que acho que era a primeira vez que eu em público ia dançar. E fiquei super nervoso e fiz essa dança. E essa dança foi, de certa forma, a semente de qualquer coisa que se desenvolveu mais tarde, quando eu voltei para Portugal. Não voltei, não. Quando eu vim para Portugal... Não tinhas voltado, não ias voltar completamente. Não, eu nasci lá e nunca tinha vindo a Portugal. E depois, em 1976, eu regressei para Portugal com a minha irmã, os meus pais ainda lá ficaram, e fomos viver para uma aldeia perto de Tomar, de onde a família da minha mãe é originária, e aos domingos, na aldeia, estás a imaginar o choque que é passar de uma cidade que até era bastante cosmopolita, como Lourenço de Marques, que é Maputo hoje em dia, para uma aldeia no interior de Portugal. E eu tinha uma prima da minha idade, que também tinha voltado, tínhamos a mesma idade, e então fazíamos aos domingos sessões de Marrabenta para
as pessoas ali da aldeia, para os vizinhos, familiares que viviam ali. E fazíamos aquela Como é que dança. eles reagiam, os teus? Claro, aquilo era tudo, pronto, tinha aquele caráter todo muito exótico, não é? Mas eles depois no final diziam-me que eu tinha muito jeito para dançar. Ai, tu tens imenso jeito para dançar. Como é que reagias a esse impacto que tinha já no público que te assistia na altura? Epá, eu ficava muito contente, não é? Claro, porque sentia que eu tenho jeito para dançar, porque eu já sentia que de alguma maneira as artes iam ser de alguma forma o meu caminho. Tinhas alguém na família ligado às artes? Não diretamente, não tinha. Talvez uma outra pessoa mais afastada que pudesse estar de alguma forma ligada, mas que eu tivesse assim esse conhecimento, não. E de alguma maneira isso foi. E ao fazer, e as pessoas começaram a incentivar, que eu tinha muito jeito e não sei o quê. E o bichinho da dança começou-me ali a ficar. E depois comecei a ver televisão, que era uma coisa que eu também não via. Certo. Não havia televisão em Moçambique. E em Portugal havia a televisão. E havia uma série onde eu ia ver todos os domingos para a casa de uns primos, portanto, em casa da minha família, nem sequer ainda havia a televisão. E aos domingos íamos ver televisão. Era um programa. Sim, onde todos se juntavam. Exato. E então começou a dar aquela série Fame, que acho que é uma referência para várias pessoas daquela Uma escola geração. de dança nos Estados Unidos, um contexto Onde, muito tudo de abertura, umas novas danças a aparecer. exatamente, era a dança jazz, era um bocado aquela dança, e era uma escola, e depois havia os bailarinos que queriam ser bailarinos e que queriam se tornar grandes bailarinos, e os professores que incentivavam, e era aquela coisa do sonho, um bocado do sonho americano, não é? Aquela lógica, American Dream. E um grande sentido de liberdade também, não é? Também, e de uma nova expressão também relativamente à dança. Não era a dança clássica, não era aquela dança austera, era uma dança bastante livre, que de alguma maneira ligava com este espírito um bocado africano, de onde eu vinha imbuído, Sim. e aquilo comecei a querer, então, com esse incentivo fui fazer aulas de dança jazz, comecei a vir para Lisboa, entretanto. De Tomar, depois passas mesmo para Lisboa, não voltas a Lourenço Marcos? Bom, mais tarde volto, Certo. porque fiz lá uma peça já no meu percurso artístico. Exato. Mas neste percurso de iniciar o que é a dança, o movimento, depois do incentivo desse público, enquanto eras uma criança ainda, faz esse movimento, então vais para Lisboa e começas a ter aulas. E começo a fazer aulas de dança jazz. E foi todo um mundo que eu descobri. Aliás, o Rui Horta, ainda há bocado estávamos a comentar do Rui Horta, e o Rui Horta foi meu professor. Ele dava aulas de dança jazz. Isto tudo nos anos 80, em Lisboa. E aí, pouco a pouco, eu fui ganhando o sonho, então, de que poderia realmente ser um bailarino. O que eram esses anos 80 em Lisboa? O que é que estava a acontecer nesse momento? Ou seja, havia já alguém, há parceiros que te recordas que ainda são teus colegas ainda hoje, que na altura encontraste, Sim, cruzaste? muita gente. Lembro-me do João Fiadeiro a fazer as aulas também e fazer algumas aulas, a Carlota Lagido, a Cristina Santos, que também ia fazer lá aulas. Muita gente que passava por ali. Porque aquilo foi um boom, não é? Acho que foi esse fame que trouxe aquilo. Começaram a abrir escolas de dança jazz. Eu tinha uma professora que era a Liliane Viegas, tinha um estúdio onde toda a gente ia fazer aulas. Depois veio o Rui Horta e toda a gente fazia aulas, e era um encontro de várias pessoas que iam ali parar, e era uma coisa que nos dava imenso gozo. A mim dava-me imenso gozo e adorava, e estava a começar a crescer esse tal sonho: eu posso me tornar um bailarino. E esse sonho de se tornar um bailarino, como é que esse bailarino, que mais tarde encontra outras nomenclaturas como performer, como falávamos há pouco, ou seja, não ficaste só em Lisboa, não ficaste só aqui no país, tu depois dás aí um salto. Pois, Os anos 80 são, não é? É toda uma iniciação, e depois há aí um meado dos anos 80, anos 90, em que a coisa vai mudar um pouco, não é? Tu vais para outras fronteiras, para outros sítios. sim, há talvez uma passagem importante, que foi quando eu, entretanto, estava a fazer as aulas de dança jazz, que era uma coisa um bocadinho tipo um hobby, não é? Claro. Enquanto estudava, fazia as aulas. Estavas
Estava no liceu, Sim, sim. estava no liceu a estudar e, entretanto, vou para o conservatório, para a escola de dança do conservatório, porque na altura alguém me incentivava. Mas tu agora, se calhar, o próximo passo é tens que ganhar mais técnica, tens que fazer aulas mais... Se calhar o conservatório era uma coisa boa para ti. E, curiosamente, nessa altura, no conservatório, que ainda era na Rua dos Caetanos, para quem conhece o edifício, que hoje é só, aliás, é um edifício que está um bocadinho em decadência neste momento, pronto, mas que na altura agregava todas as escolas artísticas. Havia a escola de teatro, a escola de dança, a escola de música, estava tudo ali naquele edifício. E eles abriram um curso especial para rapazes. Porque eu, nessa altura, eu comecei tarde, na verdade, eu já tinha 20, talvez 20, início dos 20. Tarde, que era tarde Tarde para naquela quem quer altura. começar a ser Exato. bailarino, não é? Porque, pronto, aquela ideia de que se começa, vais para a escola com 11, 12 anos ou até antes. E eu vou parar esse curso especial de rapazes e para tentar ganhar essa tal técnica, não sei o que mais. Até que há um dia que eu estou a fazer uma aula de Graham, aquela técnica americana muito icónica, não é? E muito marcante Rígida, assim. e rígida, muito de contrações e releases. E eu estou a fazer uma aula e rompo um menisco. Já nessa altura. Rompi um menisco e pronto, foi o fim. O início e fim de carreira logo ali. Foi logo, eu acho que foi o fim de um sonho ou de uma projeção que eu fazia que me poderia tornar esse tal bailarino virtuoso, incrível, que eu ainda imaginava que podia ser, apesar de já estar tudo a correr mal, porque já tinha começado muito tarde. Mas aí essa ruptura foi a ruptura do menisco e do meu sonho também, de alguma maneira. E a partir daí eu achei que, pronto, parei um ano. Achei que a dança ia ficar por ali, até que aparece a Escola Superior de Dança, em Lisboa, ao mesmo tempo que há o movimento da nova dança europeia, o à-carte, todo esse movimento que há no final dos anos 80, que traz um novo fogo e uma nova possibilidade, e eu pensei, afinal eu posso continuar a desenvolver a tal dança, mesmo que não seja aquela que eu imaginava, mais convencional e mais... Havia outras danças, não é? Havia outras danças. Sim. E esse período foi muito rico, foi muito efervescente. Havia o Festival à Carte, montes de gente a vir, o Van de Cables, o Ian Fabre, a Pina Bausch. Com a carte tiveste um prémio também, não foi? Já mais Muito tarde, mais tarde. Mas o à-carte é também um ponto de viragem no desenvolvimento da dança contemporânea em Portugal. Assim como o Ballet Gulbenkian, também de alguma maneira, de onde a gente, quando eu estava a estudar na escola superior, nós íamos assistir aos ensaios gerais do programa do Ballet Gulbenkian. Era importantíssimo também ver os outros bailarinos. Foi tipo o novo, coisas uau, isto era tudo coisas novas a acontecer, fascinantes, tudo era possível na dança. Portanto, o território da dança começou-se a expandir e a alargar de maneiras incríveis. Tipo, era possível fazer tudo na dança. Tu fizeste só formação cá ou depois foste? Pronto, e eu estive na Escola Superior de Dança até que um dia um intercâmbio que a Escola Superior de Dança fez com o Festival à Carte, em que convidou alguns alunos para fazerem assistência a algumas das companhias que vinham ao Festival à Carte. As companhias internacionais, para acompanharmos. Portanto, era uma espécie de estágio. E eu calhou-me a companhia do Van de Cables, do Wim Van de Cables. Foi mesmo o início também da companhia, portanto, foi o primeiro trabalho, era um trabalho que eles tinham com as mesas e que rolavam com os tijolos, todos esses trabalhos. E eu acompanhei o processo deles em Lisboa e fiquei amigo da companhia e aquilo abriu-me de novo outro sonho, que é, então vou sair de Lisboa, porque se calhar lá fora vou descobrir também outras coisas. E de perto. Então fui atrás da companhia, de alguma maneira, não entrei na companhia, mas fui atrás da companhia, tornei-me amigo de algum dos bailarinos e fui para a Bélgica trabalhar e viver. E aí comecei, de alguma maneira, e foi aí que eu fiz as minhas primeiras experiências, também coreográficas, para lá daquelas que eu também já tinha feito na Escola Superior de Dança, onde descobri que eu podia
desenvolver uma linguagem própria. E começaste a fazer essas experiências sozinho ou encontraste parceiros para... No início sozinho, no início muito sozinho, porque eu acho que tinha uma necessidade qualquer de preencher ali um lugar que só eu sabia que... Eu sempre tive esta coisa, aliás, já me chamaram muita coisa, não é? O enfant terrible, a ovelha negra, fora da caixa, etc, etc. Porque eu sempre tive necessidade de procurar qualquer coisa para lá, fora daquilo que está a acontecer naquele momento. De ir para um lugar diferente. E precisava de eu ir para lá para perceber, a minha teimosia me levava para procurar qualquer coisa. Não, não é isto que eu quero fazer, é qualquer coisa, é isto, mas é qualquer coisa diferente. Então, tens de estar de perto, não é? Tens que estar. Yeah. E então estive muito sozinho, até porque depois em Bruxelas e na Bélgica comecei a desenvolver, apresentei um primeiro trabalho que foi apresentado na Europália na altura, que era Os Novíssimos, que na verdade depois foi um flop de alguma maneira, não, aquilo ainda não era bem aquilo. Mas um flop para ti? Para mim e se calhar para o público também. Primeiro teste. Foi o primeiro teste. Mas pronto, para quem começa, a gente quer receber bom. Tipo, ele tem. Mas foi, pronto, acho que foi importante para mim tê-lo feito. E a seguir achei que tinha que trabalhar, porque nessa altura, esse trabalho que eu fiz em Bruxelas era eu a dirigir 3 mulheres. Curiosamente, eu não estava dentro. Eram teus colegas ou tinhas... Era pessoas que eu tinha conhecido da comunidade da dança lá em Bruxelas. Mas não te satisfez? Não, e também não foi muito bem recebido, na verdade. A Bélgica é diferente. Cá em Portugal. Não, principalmente cá em Portugal, sim. E achei que não era por ali. Se calhar eu às vezes tenho que ir para depois, tenho que testar, para depois recuar. É. E a seguir é que comecei a trabalhar sobre mim próprio, sobre o meu corpo. Então, a fazer experiências, fiz pequenos solos e tal. Até que fui convidado depois para fazer um solo para a Cultura Gesto, para a abertura da programação da Cultura Gesto na altura, em 1993. Para a homenagem à Isadora Duncan, onde estava a Margarida Bettencourt, também que apresentou um solo, e uma americana, que eu já não me lembro do nome. E eu apresentei um trabalho que também foi, de alguma maneira, que não correu nada bem. Foi também o meu primeiro grande flop público. Mas é engraçado como, de repente, estás presente em inícios de coisas. Estou muito no início, sim. Na gênese de muitas coisas. Sim, sim. E isso depois, talvez por isso que te chamem enfant terrible ou fora da caixa, porque só assim é que depois consegues desenvolver um trabalho e uma pesquisa, e também entendo que depois tenhas de voltar para ti para te autotestar e autoexplorar aquilo que tanto procuravas ou que ainda procuras. Mas isso tudo, essa procura e essa vontade de estar fora da caixa, trouxe várias oportunidades e vários lugares. Não, é um bocado incontornável não dizer assim, a peça António Miguel, não é? Esta sequência de duetos que começa a aparecer, ou de duplos ou de espelhos, não é? António, rapaz de Lisboa, estas coisas que olhando para trás, em reflexo, consegue começar a entender a linha que foste introduzindo e costurando, não é? O que é engraçado, que depois acaba por se espelhar, ou não, tu me dirás, que há assim uma espécie de micro ou mini retrospectiva que fazem nas Caldas sobre o teu trabalho. E as Caldas também as Caldas também são um sítio muito, é um sítio muito particular, não é? Em termos de fora da caixa. Fala um pouco o que é isso, de repente, depois deste percurso todo, depois destes espelhos e reflexos e duetos com outras pessoas, trabalhar em grupos, colaborar com outras companhias, trabalhar com outros colegas, estar nas aberturas e inícios de coisas, de repente estás numa posição, numa micro, mini retrospectiva sobre o teu trabalho. Fala-me como é que foi essa experiência. Não, isso foi um acontecimento, na verdade, muito, muito curioso, porque na altura essa foi uma mini retrospectiva, porque foi na fase em que eu depois, entretanto, com o António Miguel, não é, que foi a minha peça que me tornou mais reconhecido no circuito e no meio da dança, essa peça abriu-me, obviamente, muitas portas, não é? Que é assim que as coisas acontecem no meio. E em 2013 eu já tinha realizado, na verdade,
tinha tido algumas experiências anteriormente, eu também trabalhei com o Jérôme Bel, não é? Em 1997, já vinha atrás, tinha trabalhado como intérprete também para o Francisco Camacho, tinha tido várias experiências. Na verdade, depois, quando cheguei a 2000, fiz o António Miguel, foi a peça que eu ganhei ganhei o prémio Revelação do Ministério da Cultura, na altura, e a menção honrosa da Fundação Carlos de Gulbenkian, do ACART, foi aí que eu ganhei esses prémios. E a seguir continuei a fazer trabalhos e então em 2003 o Luís Firmo, que fazia parte de uma estrutura que é a Transforma, ali em Torres Vedras, que tinha uma ligação com a Escola das Caldas da Rainha, começou a convidar alguns artistas para fazer mini retrospectivas dos seus trabalhos na escola. Foi uma coisa muito curiosa, porque na verdade eu estava a começar a fazer uma retrospectiva do meu trabalho, era assim um bocadinho bizarro. Mas foi muito curioso porque dava a possibilidade de, naquele contexto, se conhecer a obra de um criador. Tinha sido a Tânia Carvalho, na verdade, até acho que foi a primeira, já não me lembro. Eu sei que a Tânia foi ou antes ou logo a seguir a mim e depois eu apresentei. E isso foi um movimento muito curioso, porque eu pude, de repente, num curto espaço de tempo, pôr em cena vários trabalhos. Fiz os M&M's com a Margarida Mestre, que também é um trabalho muito inicial meu, onde eu também descobri muita coisa, que era uma espécie de um concerto de performance que nós fazíamos, cantávamos e fazíamos disparates. E depois a Chartologia, com o Jérôme, depois o António Miguel, uma peça que eu fiz em que entrava o Tiago Guedes, na altura, Tiago Guedes e o Nuno Lucas, que era Notas para um Espetáculo Invisível. Apresentei um pequeno solo que eu tinha feito nos laboratórios da Real, na Malaposta, antes também em 96, que era o Não a Viste, que também tem ali qualquer coisa de iniciático. E pronto, e foi muito curioso estar a mostrar esses trabalhos todos ali naquele contexto, ainda no início de carreira. Qual foi o feedback desse pequeno público ou do público das Caldas? Quem é que estava lá? Olha, eu acho que foi assim um abanão para muita gente. Eu acho que era um trabalho também muito diferente, que estava a começar a acontecer. Portanto, eu era uma das pessoas que estavam a fazer estes trabalhos. Acho que as pessoas ficavam um bocadinho entre o fascinado e o surpreendido por a dança ser aquilo também, estás a ver? Porque a dança para mim também era... Porque as pessoas questionavam-se, porque a gente podia questionar o que era a dança, não é? E era aquilo também, como assim? A dança era A dança também podia ser aquilo que eu estava ali a tentar fazer, apesar de sempre haver muitos anticorpos daquilo que é o que é que deve ser a dança, como sabes. Ainda hoje, às vezes, as pessoas, mas isto não é dança. E para mim, a dança ser esse espaço que também é aquilo. Ou seja, pode ser uma coisa mais ligada ao teatro, pode ser uma coisa mais, uma performance, pode ser uma coisa mais de instalação, pode ser um concerto. A dança permitia-me isso tudo, esse espaço de liberdade, de poder, que só na dança, só no território, no espectro da área da dança contemporânea é que eu me podia incluir, de facto. E onde é que tu, de alguma forma, encontraste maior realização, ou melhor, uma realização aproximada desse todo experimento que a dança que te possibilita? Que trabalho poderias nomear ou, sei lá, ainda há pouco falávamos, antes de iniciarmos aí esta gravação, deste episódio, do Miclina e Miguel, não é? Uhum. Porque ainda há bocado falaste dos M&M's, falamos de António Miguel, e há um traço todo que é Miguel Pereira completamente. O António Miguel foi o primeiro trabalho que eu vi ao vivo teu e fiquei, mas que felicidade! É a frescura das possibilidades, não é? Uhum. E Miclina e Miguel é certamente um dos trabalhos que vai ficar para a história contemporânea, da dança contemporânea portuguesa, de certeza absoluta. Como é que... O que é que tu sublinharias? Que trabalho? Ainda há pouco estiveste no Gust, no remake. É
tu és uma bagagem imensa de possibilidades desta história toda dessa portuguesa, mas incansável, mas acho que é impossível quase sublinhar algum trabalho, mas Não sei, eu gosto, eu sou muito errante, sabes? Não, eu não sou muito, eu não, eu não sou muito programático. Eu vivo muito das minhas necessidades de momento. Eu construo muito o meu corpo artístico muito pelas minhas necessidades do momento, por onde as coisas me levam, pelas coincidências. E eu gosto disso, não gosto de, não tenho... Pronto, houve uma altura desde o António Miguel, eu depois comecei a tentar desenvolver uma linha temática, se calhar à volta de temas que me interessavam, nomeadamente, por exemplo, o António Miguel tornou-me de repente um nome conhecido no meio da dança portuguesa e depois internacional também, porque tive essa oportunidade também. Mas ao mesmo tempo eu sentia muito assustado com essa possibilidade, porque não era se calhar por esse caminho do sucesso ou da fama ou ser conhecido que me interessava. Interessava-me era ter espaço e possibilidade de poder fazer coisas, de poder mostrar coisas, partilhar coisas, comunicar. Eu gosto de comunicar coisas. E, e se calhar essa errância leva-me para poder aceitar ser intérprete de um espetáculo, para poder fazer uma colaboração com outro artista, para fazer uma peça, uma encomenda de alguém que me propõe fazer qualquer coisa. Eu gosto muito que me proponham coisas. um certo desafio, essa questão da coincidência, dos pequenos encontros, não é? Completamente. Por exemplo, os falsos amigos com o Guillaume é um exemplo, não é? Mas olhando também um pouco de fora, e há sempre uma tendência de colocar o trabalho dos criadores dentro de caixas, não é? Como os nomes, estávamos a falar há bocado de bailarino ou performer. Coreógrafo, não sou diretor. Sim, porque também tu acompanhas trabalhos de outros criadores, tanto na área da performance, da coreografia, da dança pura ou do teatro. Sim, Faz sim, acompanhamento de movimento, não usas só o corpo como uma base para preencher um espaço, usas a voz, mas isso tudo traz este espelho quase, não diria de reescrever a memória, mas tem alguma relação com uma certa, um agarrar de memória, não é? Há alguma relação com isso, olhando para trás? Não no sentido de arquivar uma certa história, mas há uma ligação entre o corpo, a memória e esta relação fugaz com o tempo e o espaço. É o que, de certa sim. forma, poderias dizer que existe no teu trabalho. Sim, aliás, a memória, ela acaba. Não é que eu ela é inerente, eu acho, ao nosso trabalho, ao trabalho do espetáculo. Ah, e eu acho que ela está sempre presente de alguma maneira. Por exemplo, quando eu me coloco sobre a minha biografia, estou a fazer um trabalho de memória, obviamente. Estou a fazer, há sempre um exercício de memória que tu fazes, não é? E eu acho que é. E isso porque há sempre também um trabalho sobre o tempo, não é? Sobre o tempo, o espaço, são os grandes. É aquilo que a gente se situa no fundo. E depois tudo à volta acontece. E acho que a memória está lá sempre, de alguma forma, ligada, mas não é que eu estou a querer inscrever a memória, eu estou a querer fazer um trabalho sobre a memória. Eu acho que ela já lá está. Para mim é a mesma coisa como me chamarem coreógrafo. É assim, podem-me chamar coreógrafo, podem-me chamar Miguel. Eu sou Miguel porque preciso de alguma maneira que as pessoas me identifiquem. É como te chamarem Ana, como chamarem Gustavo, como chamarem qualquer outra pessoa. Mas a gente somos muito mais do que um nome, somos muito mais do que uma definição, não é? E eu tenho a vontade que essa definição, é como, caso, como o território da dança, que essa definição saia sempre um bocado, que alargue, que saia um bocadinho dessas fronteiras em que se coloca qualquer coisa, estás a ver? Sim, sim. Eu concordo absolutamente contigo, é por isso que estava a colocar esta questão. É quase taxativa, não é? Quando há uma fala profunda com um criador, há sempre uma tendência, ou dele próprio descrever-se dentro de uma pequena caixa, mas o que não tem mal nenhum, assim mesmo, mas esse E é e é necessário necessário, exatamente, do chamado para nos podermos entender. do contextualizar, não é? Mas ainda há pouco falava disso, do facto de
de ir para lá do que é uma fronteira do que é supostamente a coreografia, não é? Trabalhas com o texto, trabalhas com aquilo que a priori parece teatral, um, e a imagem que me vem também, ainda há pouco falavas da abertura da Culturgest, Uhum. e este ano lá estiveste, Pois foi naquela homenagem ao Gil ao Mendes. Gil Mendes, em que podes descrever um pouco o que é que tu fizeste durante aquele dia todo de homenagem ao Gil Mendes, que é um programa. Foi um evento que organizaram de homenagem ao Gil, que foi uma pessoa que acho que muita gente sabe quem foi o Gil Mendes, e espero que saibam, porque foi uma pessoa muito importante para a dança portuguesa. E então o Gil faleceu, e fizeram uma homenagem, resolveram fazer-se uma homenagem na Culturgest, em que todos os artistas estavam convidados a participar. Pronto, foi uma maratona, porque havia muita gente, não é? Porque o Gil abarcava muita gente, muitos géneros, muitas linguagens, era uma pessoa muito que abrangia de facto muita gente. E então, nesse evento, a proposta era que cada artista, como era muita gente, cada artista apresentasse uma coisa de 7 minutos, até 7 minutos, visto que eram 14 horas ou 11 horas de apresentações, umas atrás das outras. E eu lá está, quando me fizeram essa proposta dos 7 minutos, eu digo assim, eu sou incapaz, assim, o que é que eu vou fazer em 7 minutos? 7 minutos para mim era muito pouco tempo para homenagear uma pessoa que para mim foi tão importante e tão próxima ainda por cima. 7 minutos, o que é que eu ia lá fazer? Ia dizer meia dúzia de palavras, imaginei muita coisa e às tantas pensei que me apetecia fazer uma coisa duracional para contrariar essa lógica lá está, do espaço muito pequeno, ir para o outro extremo, fazer uma coisa que ocupasse aquele tempo todo, em que eu tivesse ali aquele tempo todo. Inicialmente eu queria fazer um solo que eu fiz há uns tempos, há uns anos já, num programa organizado até pela Ana Bigote Vieira, que era uma coisa sobre a resistência, e eu fiz um solo da resistência. Ela propôs-me fazer qualquer coisa à volta da resistência. E eu criei um pequeno solo, que na verdade era uma instalação, era um solo instalação, em que eu estava horas seguidas a dançar e ao mesmo tempo que dançava pegava em livros sobre o corpo ou sobre filosofia e estava a ler esses livros e dançava, mas sem nunca parar, uma espécie de resistência, não é? E pensei fazer isso, voltar a fazer essa coisa ali no hall da Culturgest, enquanto lá dentro estavam a fazer Maratona. as suas maratonas. Só que, como eu fui operado, entretanto, tive uns problemas de saúde, não estava fisicamente apto para estar muitas horas, que é um bocado violento para o corpo, e pensei, bom, já que não posso dançar, tenho que encontrar aqui uma outra maneira de fazer. E lembrei-me de então ficar presente, a ideia era ficar presente todo o tempo da maratona, sem nunca sair dali, em que que estivesse sempre ali presente. Uma espécie também de... Pensei muito na figura do Gil, que era uma pessoa muito calma ao mesmo tempo, perseverante, ele estava lá sempre, dava atenção a toda a gente, assistia a tudo. E então eu resolvi assentar-me no palco, virado para o público, numa lateral, numa cadeira, durante toda a maratona. Durante quantas horas? Acho que foram 11 horas. Yes. Pronto, houve 2 intervalos onde eu pude sair, felizmente, mas de resto estive lá sempre sentado enquanto as outras apresentações iam acontecendo. Esse é um exemplo quase, uma grande homenagem, silenciosa, com uma potência enormíssima e ao mesmo tempo que espelha esta ideia que estávamos aqui a falar um pouco do que é a dança, que é mesmo fora da caixa, que é ampla, que é Abrangente. que é abrangente, tal como o Gil Mendes, daí falarmos deste exemplo. E eu recordo-me de te ver mesmo assim na ponta do palco e às vezes uma pessoa pensa, é uma figura que vamos esquecer porque estamos distraídos com o que está no meio do palco. Eu não era ao centro, não é? Não eras o centro, sim, não eras o centro das cenas que estavam-se a passar em palco, mas eras o centro, recordo-me, porque Pois é, os tais paradoxos, não é? exatamente, era
um tour de force, é como dizer um texto sem trazê-lo para a cena. E foi, acho que marcante para todos nós. E eu também um sítio privilegiado, porque estava sentado e consegui. Não, eu tive uma experiência incrível. Posso comentar apenas que eu estava, portanto, o palco era o palco, o público estava, havia a plateia, havia o palco, e eu estava numa coxia, portanto, numa lateral, presente no palco, mas já ali já na zona da coxia, sem iluminação nenhuma. Portanto, eu estava sentado num lugar em que eu não conseguia olhar, não conseguia ver diretamente o que é que estava a acontecer com as apresentações, via só lateralmente, como é a minha visão periférica, conseguia entrever coisas. Às vezes havia algumas pessoas que vinham para o meu lado, cheguei a ter algum contacto, a Emmanuel Wynne veio-me tocar, e eu depois no final acabei por dizer uma coisa que o Pedro Pinto me veio pedir para dizer. Mas o que foi fascinante foi eu estar a assistir a tudo do ponto de vista do palco, mas como espectador. Eu era um espectador, mas dentro do palco a olhar para os espectadores. Isso era incrível, porque eu fui assistindo à movimentação toda, desde as 11 da manhã às 11 da noite, à movimentação toda das pessoas que entravam e saíam da sala ao longo deste tempo todo. Ou seja, foste assistindo a outro tipo de performance e coreografia. Completamente. Foi quase um espetáculo privado para ti. Foi incrível. Além de ter ao meu lado o diretor de cena, que estava assim tipo a 3 metros de mim nos bastidores, a dar as entradas de cena e as deixas dos efeitos, desde o 1 até ao 300 e tal, ou ao 400 e tal, já não me lembro, e eu estava a ouvir aquela voz constantemente: deixa número 1, sai, entra, estão prontos, chama, já estão prontos, entra, deixa número 2, deixa número 3, 4, 300, 365. Eu fui ouvindo esta voz estava-me aqui, tipo, isso fez parte da minha experiência também. Fez de companhia. Yeah. E falando de movimentações, o que é que estás a movimentar neste momento? Bom, Muitas coisas. Sim, muitas coisas. Estou a repor trabalhos, vou para a semana apresentar uma peça que criei em 2006, que foi um projeto de colaboração com uma artista egípcia, Karima. a Karima Mansour, uma coreógrafa do Egito. Também foi um acaso, esse encontro. Também foi um acaso, aliás, a peça, eu conto a história, na verdade a peça é um monólogo, lá está, em que eu conto a história do encontro e desencontro com a Karima. E foi num projeto de encontro de artistas promovidos por dinheiros europeus, que o Festival Alcântara estava envolvido na altura, e outras entidades europeias, que juntavam uma série de artistas de vários países, que se encontravam todos, seja um mês em Lisboa, depois um mês na Sardenha, um mês em Barcelona, um mês não sei aonde, no Brasil, um mês não sei quê, e depois tentavam colaborar e conhecer-se e fazer coisas juntos. E eu fui um acaso encontrar uma pessoa que estava tão perdida como eu. Achaste? Encontrei-a. Karima. E achei que éramos os únicos que estávamos ali perdidos, os outros já estavam todos com imensos projetos, e eu às tantas disse, olha, que se calhar podíamos fazer qualquer coisa juntos. E a partir daí nasceu uma grande história em que tentámos porque depois houve vários outros projetos onde estivemos envolvidos para construir o trabalho, e a nossa colaboração nunca aconteceu. Antes, pelo contrário, houve um confronto e separámos-nos e tivemos que fazer cada um o seu solo. E então é isto que vai acontecer? Então é isto que eu vou apresentar. Curiosamente, é uma peça que eu tenho vindo a apresentar muito. Talvez seja a peça que eu mais rodo, a antiga, e já não fazia há muito tempo em Lisboa, nem em Portugal, e então vou voltar a fazer essa peça agora. Isso é no imediato. Estou a preparar também uma colaboração com a Sílvia Real. Vamos fazer uma colaboração. É uma pessoa com quem eu já trabalhei nas peças dela. Ela já entrou numa peça minha. Já trabalhamos para outras pessoas. E nós temos uma identificação muito grande. Eu gosto muito dela. Acho que somos os dois muito malucos e muito irreverentes e muito disparatados. Fora da caixa, não é? Fora da caixa. E então vamos tentar fazer uma coisa juntos também. Estou muito nessa de trabalhar com amigos, pessoas com quem eu gosto. Não estou naquela, sabes, neste momento, tipo,
está tudo tão difícil, é tudo, anda tudo a sete cães a um Olha, osso. disse que Sim. agora a criação. Está cada vez mais difícil o mercado, porque é cada vez mais voraz, há muita gente, há cada vez mais gente a querer, o dinheiro não chega, depois é tudo muito complicado. E então eu não quero, tipo, fazer grandes produções para ter muito dinheiro, e não sei porque, que eu gosto, Sim. mas depois não há esse. Então eu prefiro trabalhar em coisas pequenas, tipo com amigos, fazer coisas assim mais, sabes, não me estar a chatear muito. No contexto De de amigos, juntar a proximidade. amizade, um bocado também, por exemplo, fiz o dueto com a minha mãe, que é uma coisa meio familiar, meio profissional, e agora passar por uma coisa mais de trabalhar com amigos. Vou fazer com a Sílvia, em 2025 vou fazer com o Marcelo Evelyn, que também é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que eu gosto muito. E basicamente estou assim um bocado nesses projetos, assim um É bocadinho quase que mais. fossem projetos que são extensões da tua relação com o teu próprio corpo, não é? Um corpo é E colaborativo. nessa coisa também do duplo, alguém me disse que há tempos que não é que eu acho que sou muito intuitivo também na forma como eu guio o meu trabalho, mas esta coisa de eu estar sempre a trabalhar com um duplo ou com alguém, um outro, como já aconteceu no António Miguel e pelos vistos que eu vou inconscientemente vai acontecendo. Estou sempre a trabalhar com alguém, esta coisa Estar em da diálogo. troca. Sim, sim. Falavas que neste momento está difícil, nunca foi tão fácil, nunca foi nada Mas fácil, agora fazendo a frase. Mas agora está mais difícil. está mais difícil. Mais difícil de encontrar como fazer, em que contexto, como formular o próprio Yeah. trabalho, o mercado, como falavas, agora falamos em mercado, não é? A questão Pois, agora fala-se muito em mercado, não é? Mas é mesmo mercado. É que agora é mesmo mercado. E nessa perspectiva, em que eu concordo em muitos pontos que mencionas, neste momento, se encontrasses alguém que está a começar ou a iniciar ou a pensar até a dizer assim, isto é uma possibilidade, se calhar vou ser bailarino, ou vou dançar, ou ser performer, o que é que tu dirias a essas pessoas? Epá, é assim, eu pessoalmente, eu acho que é importante, acho que posso dizer a essas pessoas que é assim, se as pessoas acreditam que aquilo é essencial, é vital para a sua existência, pá, vão à luta, né? Vão à luta e se é mesmo qualquer coisa que elas acreditam e que é um espaço que é importante para elas. Agora, eu sinto que hoje em dia, se calhar eu venho de uma visão um bocado romântica também daquilo que era o que é que o território artístico pode fazer pela sociedade, pelo mundo, levantar questões, mudar coisas. Eu acreditei muito nisso. Eu, quando comecei a fazer o António Miguel, também era mais novo. Eu achei que ia mudar o mundo, que eu queria mudar as lógicas, que a dança podia ser outra coisa, não sei o quê. Mas confesso que caí um bocadinho em desilusão, porque afinal nós não mudamos o mundo. Não é que há coisas que até possam ser alteradas, mas as coisas, como sabemos, são muito cíclicas, não é? E as coisas voltam. Quando a gente parece que está a avançar, depois parece que recuamos outra vez. E eu tenho um bocadinho a tendência de achar que parece que recuamos outra vez para uma coisa outra vez mais convencional. Apesar de haver muita abertura, muita coisa, não sei o quê, parece que há menos. Eu acredito muito que a gente tem que experimentar, não é? Tem que abrir caminhos. Eu tentei abrir caminhos. Eu gosto de abrir caminhos. Às vezes alguns já estão meio abertos, outros eu vou tentar abrir. E isso dá-me imenso gozo. E é isso que me deu imenso gozo fazer no meu percurso. E acho que nós, quando começamos, podemos tentar abrir um caminho. Este caminho já está muito usado. Vamos tentar por aqui. Lá está aquela coisa, vamos por outro lado. E se calhar acho que as pessoas que começam podem tentar ter um bocado mais esse espírito. E eu hoje sinto que vai tudo pelo mesmo caminho. O caminho já está aberto porque é mais fácil. Dirias que é Acho que arriscar arriscar em mais, abrir caminhos. errar mais. Parece um clichê também, não é? Mas esta coisa de bater mais com a cabeça nas paredes às vezes, cair, levantar, sabes? Mas o mundo não está para isso. Trabalha-se muito sobre a eficiência, as pessoas querem logo ter muita eficiência, visibilidade, receitas, tudo que funciona muito bem Imediato. para responder ao mercado, porque as pessoas querem sobreviver. E eu entendo isso, porque estamos num mundo muito selvagem.
nesse campo, não é? E a mim falta-me um bocadinho, às vezes tenho os meus conflitos de, epá, eu quero fazer, se calhar não é nada por aí que eu me apetece ir, pelo mercado, eu estou-me a borrifar um bocado. Eu desde que eu consiga ter espaço para me realizar e fazer as minhas experiências, posso estar mais visível, menos visível. A mim interessa, eu acho que o importante é que as pessoas, pá, encontrem esse espaço e se concretizem os sonhos delas, as vontades. Se a ambição delas é ter poder, que também há muita gente que procura isso, Pode ser o lugar delas ou não. Miguel, o tempo voa. já acabou. Há sempre continuidade. Parece que não disse nada. Há sempre continuidade. Queria agradecer mais uma vez. Foi uma honra. E é uma honra estar contigo e teres estado connosco neste tempo que voou. Voltamos brevemente. Fica esta mensagem valiosíssima do Miguel. Portanto, cair, voltar a levantar, errar continuadamente e romancear um pouco, porque não? Obrigada.